Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da FEComércio e dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez em Belo Horizonte. Estive aqui, foi ano passado, né? Isso na Assembleia, falando sobre esse mesmo tema, que para mim é um tema muito encantador e que nós temos trabalhado aí com muita dedicação em Porto Alegre. Então, assim, objetivamente, o que é e depois de que a Caroline nos apresentou e nos deu uma aula sobre quase tudo, resta muito pouco falar sobre as questões conceituais do turismo criativo, mas eu queria explicar um pouco como é que nasceu isso em Porto Alegre e por que nasceu. Para começar, a gente, ao longo dos últimos anos, decidiu na cidade, como estratégia, buscar segmentos e fortalecer a cidade em segmentos onde ela pudesse ser mais competitiva. Nós não temos uma praia de Copacabana para vender. Então, o que a partir daquilo que nós temos, a partir das nossas características, a gente pode trabalhar de uma forma mais forte, mais efetiva. Na área de eventos, Porto Alegre já tem, ao longo dos últimos anos, mantido uma posição entre terceiro, quarto e quinta capital que mais recebe eventos internacionais, segundo o ranking da ICA. A questão cultural é uma questão importante, eventos culturais, e os mega eventos são importantes para a cidade. Porto Alegre é uma cidade que, em geral, está na rota dos grandes espetáculos musicais, em particular, que vêm ao Brasil. Por exemplo, em 2012, o maior pico da hotelaria de Porto Alegre foi no show do Roger Waters, aquele ex-Pink Floyd, fez uma turnê pelo Brasil. Foi o grande pico da hotelaria de Porto Alegre na semana do show do Roger Waters. E assim acontece com o show da Madonna e etc. Turismo rural nós temos trabalhado de uma forma mais lenta. O turismo rural no Brasil é uma coisa ainda complicada, não regulamentada, ainda é difícil, tem muito para crescer, mas a gente segue trabalhando. No lazer, a cidade tem trabalhado aí, não é a Secretaria de Turismo, é a cidade como um todo que está trabalhando. Nós estamos passando por um processo de revitalização do Porto Antigo, como algumas cidades do Brasil já passaram. Estamos com um projeto de urbanização e transformar toda a orla do nosso rio Guaíba, ou Lago Guaíba, num grande parque. É um projeto muito bacana do arquiteto Jaime Lerner, que é um dos grandes urbanistas brasileiros, ex-governador do Paraná. É dele o projeto, que está entrando, deve entrar em obras aqui nos próximos 2 meses. Turismo de saúde, que é uma outra coisa que aqui em Belo Horizonte também começou a ser mexido pela Secretaria de Turismo e acabou parando no meio do caminho por circunstâncias. Nós temos também há uns 3 anos trabalhado nisso. Isso é um outro mundo à parte no planeta, mas só para dar alguns números, por exemplo, de norte-americanos são cerca de 1 milhão de pessoas que saem dos Estados Unidos anualmente para fazer tratamento de saúde fora. Da Europa sai gente por vários motivos, mas em alguns casos por preço. No caso dos americanos, por exemplo, é por preço, e eles buscam lugares que tenham a mesma qualidade e a excelência do tratamento que eles encontrariam no seu país por um preço menor. Então, os americanos estão saindo. A Índia, por exemplo, recebe cerca de 700 mil pacientes estrangeiros por ano. A Índia, que é um país complicadíssimo, mas tem lá uma tradição que os médicos indianos se formam no Reino Unido, na Inglaterra. Portanto, há um vínculo aí com isso. Assim como a Singapura e Tailândia recebem todos na faixa de 700, 1 milhão de pessoas por ano. E o Brasil está fora desse negócio. Na verdade, não está fora. O Brasil está dentro disso de uma forma ainda não organizada. Todo mundo sabe, tem referência, por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês
Em São Paulo, fala sírio-libanês, tratamento de câncer. Né? O presidente do Uruguai, do Paraguai tem câncer, vai para o sírio-libanês. O brasileiro famoso que tem câncer vai para o sírio-libanês. Né? E há no Brasil hoje um movimento muito ligado a cirurgias estéticas, particularmente no Rio de Janeiro, que já há um movimento natural desde os tempos em que o Pitangui ficou famoso, que isso já acontece. E a gente em Porto Alegre parou para medir esses tempos e descobrimos que recebíamos cerca de, num hospital só, 1.000 uruguaios por ano frequentavam os nossos hospitais, sem serem acompanhados, sem ser monitorados, enfim, afinal de contas são estrangeiros, né, numa situação crítica. Bem, e aí chegamos ao turismo criativo, dentro dessa perspectiva de buscar espaços, buscar lugares, buscar coisas em que a gente pudesse se destacar dentro da cidade. Então, enfim, Porto Alegre é uma cidade que dentro do Brasil, tradicionalmente, sempre produziu grandes escritores, artistas plásticos, atores, atrizes, diretores de cinema e de televisão. Portanto, há um caldo, né, dentro da economia criativa que permitiria a gente investigar e talvez pensar, quem sabe, em trabalhar e avançar no turismo criativo. Daí, portanto, decidimos implantar o turismo criativo, tendo assim como esse objetivo, e particularmente, além da diversificação da oferta, o fomento à sustentabilidade cultural, social, econômica local. E esse é um aspecto importante porque, assim, volta e meia a gente ainda ouve falar que o turismo, a indústria sem chaminé e bobagens desse tipo, porque o turismo não é verdade. O turismo, o avião faz uma poluição danada, o ônibus também, o hotel produz só para lavar toalha, produz um monte, consome água para caramba. Né? Então, o turismo não é uma atividade inocente e muitas vezes, do ponto de vista social, é um predador. Né? Quando a gente bota lá um resort magnífico e isola esse resort numa praia maravilhosa, paradisíaca do Nordeste, isola aquele resort e no entorno tem um monte de favela que fica isolada e não participa daquela economia que está fluindo dentro daquele negócio. Então, portanto, a sustentabilidade aqui em todos os seus eixos é um fator importante para nós nesse sentido. E a gente começou a trabalhar, nós partimos aqui das categorias básicas da economia criativa, adaptando um pouco a nossa realidade, incluindo algumas coisas. Né? Eu acho que quem ouviu ontem as palestras, particularmente da Ana Carla, que é uma grande especialista, talvez a maior especialista brasileira em economia criativa, ela era uma pessoa que não falava em turismo até bem pouco tempo atrás. Né? Por quê? Porque o turismo para a economia criativa é nada, ou era nada. Era apenas uma atividade relacionada, uma atividade secundária. Porque, na verdade, o turismo é tudo e não é nada. Isso é uma verdade. Né? O turismo é como na verdade, tu tem uma base num destino e o turismo desce em cima disso e na verdade, se aproveita de todas essas estruturas. O turismo criativo inverte um pouco essa lógica, né? A partir de como vocês começaram a ver com a Caroline, inverte um pouco essa lógica de ficar de fora desse processo, e eu acho que é com ele que a gente passa a se conectar com a economia criativa de uma forma mais efetiva. Então, nós incluímos aqui, por exemplo, vejam, tecnologia social dentro das nossas categorias, porque, por exemplo, a gente tem lá, mapeamos uma área dentro da Federação das Indústrias de bancos sociais, e um em particular que é o mais antigo, que é o Banco de Alimentos. É um negócio que funciona bem para burro, é uma referência internacional que trata do seguinte: os empresários
juntaram-se e eles recolhem numa ponta alimentos que vão estragar, que vão ser devolvidos de supermercados, de restaurantes, e tem na outra ponta uma rede de entidades carentes cadastradas. O que eles fazem? Gratuitamente, empresas de transporte cedem caminhões, motoristas, galpões, etc. E eles fazem exatamente essa ponte. Buscam os alimentos diariamente, nós estamos falando de algumas toneladas por dia, buscam diariamente, fazem essa coleta e entregam nessas entidades. Isso tem sido, já havia uma demanda e uma procura, por isso nós fomos lá e ajudamos eles a formatar uma oficina e uma visita guiada dentro disso. Então, por isso que a gente tende a falar em turismo criativo e tende a pensar só em arte, né? Mas eu acho que o turismo criativo se presta a qualquer coisa local que seja genuína, que seja singular e que seja do local e que seja passível de ser aberta para turista. Embora a Caroline já tenha falado bastante, eu acho que tem alguns desses aspectos que eu queria destacar, que foram o que nos motivaram. Por exemplo, essas diferenças básicas aqui, como no turismo convencional, a experiência da gente sempre é individual. Por quê? Porque ela é mais contemplativa, porque exatamente ao contrário do turismo criativo, a gente não interage com o público local. A gente visita, a gente olha, a gente, enfim, faz aquelas coisas tradicionais, mas não sei se vocês já tiveram, eu volta e meia tenho essa sensação de conhecer uma cidade nova e sair da cidade com a sensação de que eu não conheci tudo, né? Eu conheci, olhei os prédios, que bacana e tal, fui nos restaurantes que os turistas vão, né? Mas não entrei na cidade, não conheci a alma daquela cidade, né? Portanto, aí é outro viés, é isso, tu migrar do patrimônio material e só do aspecto contemplativo para permitir ao turista uma imersão exatamente no universo dessa cultura, da cultura local, por meio disso, da agregação de novos setores. Se a gente for observar assim, na maioria dos lugares, a gente se encontra, o artesão, vou pegar um exemplo, o artesão, onde é que o artesão se encontra com o turista? Que não seja na banca de venda de artesanato. Então a interação dele é vender o seu artesanato para um turista. Aqui a gente inverte a lógica, ele vai vender o artesanato dele, mas ele vai oferecer uma oficina, ele vai ficar por algumas horas interagindo com aquela pessoa, e esse é o grande momento, é o momento da verdade do turismo criativo, onde se dá a experiência e a riqueza e a experiência única que essa pessoa terá na cidade, é nesse encontro do turista com o residente, nesses poucos momentos em que ele esteve presente. Sazonalidade, a Caroline já falou, e a questão do investimento, né, que é uma outra coisa importante. Na atividade tradicional do turismo, qualquer coisa precisa bastante investimento. O turismo criativo praticamente não requer investimento nenhum, porque toda essa oferta, em tese, ela já está instalada, ela já está implantada, ela já está disponível dentro de qualquer destino. Não há destino que não tenha artesão, artista, escritor, ou seja lá, e coisas locais de folclore, de tradição. Toda cidade, por menor ou maior que seja, já tem, né? O trabalho, o investimento que se tem aqui, na verdade, é o de buscar isso, articular e formatar e disponibilizar para o turismo. E essa outra questão é que é um segmento, é um potencial inesgotável, ao contrário dos recursos do turismo tradicional, que se esgotam, né? Eles acabam se esgotando em si. E aí tem uma parte interessante, que é o seguinte,
A gente tem vivido muito assim a busca desse. Eu acho que esse turista criativo, na verdade, é um turista comum, é todo turista, e ele é um turista novo que busca conhecer efetivamente as novas realidades. Né? Porque se vocês observarem, antigamente quem queria ir ver a Disney nos Estados Unidos, bem antigamente, a primeira, ia à Califórnia. E lá tinha o Castelo da Cinderela. Né? Hoje você vai ver esse mesmo Castelo da Cinderela, praticamente igual, na Califórnia, em Orlando, em Paris, em Hong Kong, em Tóquio, e assim nós vamos indo. Nos 11 parques espalhados da Disney pelo mundo, você vai ver a mesma coisa. Antigamente, para ver um espetáculo como A Bela e a Fera, você ia só na Broadway. Hoje não precisa ir a Broadway, não, pode ir aqui a São Paulo. São Paulo passa os espetáculos da Broadway como qualquer lugar. Um resort aqui de Trancoso, na Bahia, é igual a um resort na Tailândia. Portanto, a gente está aí. Tem uma parte desse turismo de massa, cruzeiro, vai fazer cruzeiro, é tudo igual, né? Os navios são iguais, vai passear pelo Caribe, é igual, enfim. Então, esse turismo de massa está virando commodity. Na verdade, nós estamos vendendo commodity e trabalhando preço, e aí vale o preço. Né? A gente fica comprando pacote por preço, porque, na verdade, o produto é praticamente tudo a mesma coisa. Então, aqui nós temos a chance de oferecer efetivamente uma coisa diferenciada e que nunca vai ser em lugar nenhum igual. Né? Por mais que se tente, não há, e essa é uma coisa bonita do turismo criativo, não há concorrência no turismo criativo, porque cada cidade, cada destino tem um produto e o seu produto é sempre especial, genuíno e singular, e ninguém poderá copiar, porque aquela experiência do turista será única, será naquele momento, e ninguém vai poder tirar isso dele. Bem, aí a Caroline tocou nesse aspecto, como implantar esse negócio. Nós gastamos uma boa parte do nosso tempo estudando, evidentemente, o turismo criativo, que era o turismo criativo. Contamos com o apoio inestimável da Caroline nessa caminhada e estudamos como Barcelona implantou, como Paris implantou, como outros lugares também implantaram e descobrimos que nós precisávamos do nosso jeito de fazer, né? Que nenhum daqueles modelos servia para a nossa realidade. E acabamos fazendo uma coisa, na verdade, desenvolvendo uma metodologia muito simples, que é uma metodologia de implantação de projeto. Né? Mas que, para o nosso caso, e acho que para boa parte dos casos no Brasil pode ser aplicado, que é, bom, fase 1, a da informação, que é isso, nos apropriamos da informação, estudamos, nos dedicamos a escrever documentos. Não há literatura ainda, a não ser na internet, não há literatura internacional, nem muito menos nacional. Idealizamos a realização de um evento para trazer especialistas sobre o tema, para que também contribuísse e trouxesse não só para nós, Porto Alegre, mas para o Brasil, esse tema, introduzisse esse tema no Brasil, e eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Na fase seguinte, desenvolvimento e qualificação da oferta, foi a primeira onda, a gente tentar mapear ateliês, artistas, entidades que potencialmente estavam já semi-prontas, de forma que a gente pudesse incorporar rapidamente nisso. Dentro disso ainda, juntamos esse povo e passamos uma sensibilização para que eles pudessem aderir ao programa efetivamente. E a questão da qualificação foi sentar, sim, com os primeiros 20, que foram os nossos primeiros parceiros, sentar com os 20, um por um, e formatar as oficinas de cada um deles, respeitando, enfim, cada parte disso. E aí desenvolvemos alguns indicadores de monitoramento e avaliação e definimos aqui um projeto de relacionamento e promoção
permanente. Estabelecemos um cronograma, aqui já passou, aqui ele começava no início de 2013. Milagrosamente, nós cumprimos o cronograma. Ainda que sejamos da área pública, foi cumprido o cronograma. Bem, mas qual é a situação hoje, né? Então, o evento que eu falei foi esse aqui, né, que nós contamos aqui com algumas nobres presenças de Belo Horizonte, como da Marina, da Mariana. Caroline estava lá, como vocês vão ver, e foi um evento, contou com o apoio aqui de entidades importantes, como a Unesco, o Sebrae Nacional, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, a rede já estava aqui, a Associação dos Secretários de Turismo, a BH, American Airlines, Federação dos Municípios Gaúchos, e entre outros. Aqui está, foi realizado no Teatro São Pedro, no dia 23 de outubro do ano passado. E um aspecto legal foi, nós tivemos 600 participantes neste evento, e rigorosamente tinha gente dos 27 estados brasileiros. Esse eu acho que é um dado bastante significativo do interesse, né, das pessoas, e na visão de que, sim, o Brasil tem um potencial gigantesco dentro disso. E aí tivemos também, aqui está a dona Caroline, o Greg Richards, que é um dos idealizadores do conceito, e a Sylvie Canal, que é do Turismo Criativo de Paris, que foram os nossos principais palestrantes aqui durante esse evento. A Ana Carla Fonseca também estava, e tinham outras pessoas importantes que ilustraram aqui o nosso evento. E isso não foi só... Ele foi importante para trazer informação, mas ele tinha um duplo sentido. Ele tinha o sentido também de ajudar já na promoção do nosso programa, porque o nosso programa foi lançado junto com a conferência. Portanto, a conferência, o programa de turismo criativo de Porto Alegre pegou carona na mídia que a conferência acabou ganhando em todo o Brasil e fora do Brasil também. Bom, a partir daí a gente se associou à Creative Tourism Network, que a Caroline dirige. Nós estivemos, por conta disso também, a Caroline e eu estivemos na Organização Mundial do Turismo, em Madrid, apresentando o tema e solicitando que a OMT passasse a olhar esse tema, porque ela também desconhece o tema, nunca olhou o tema, e passasse a incluí-lo nos seus estudos. Hoje, nós temos cerca de 40 atividades dentro da cidade. E aqui são alguns exemplos, né? A coisa mais ou menos óbvia, né? Um chimarrão, dança gaúcha, uma oficina de grafite. Grafite é uma coisa peculiar de uma cidade, da cultura local? Né? Há escolas de grafite, né? Eu não entendo nada de grafite, para dizer a verdade, mas os especialistas identificam escolas de grafite, e isso faz parte da cultura urbana do nosso tempo. Portanto, grafite, sim, é um aspecto interessante. Aqui nós temos uma oficina de churrasco, vejam, mulheres interessadas, aqui também de arte, e aqui também tem um outro aspecto interessante. Esse cidadão aqui é um francês que mora em Porto Alegre há 20 anos e trabalha com marcenaria e mais especialmente com marchetaria, né, que é aquele trabalho de desenho e tal. Pô, mas o cara é um francês, o que ele está fazendo com a cultura local de Porto Alegre? Bem, ele é um francês que vive há 20 anos na cidade, é um morador da cidade, quer dizer, já é um cidadão do mundo que misturou isso e resolveu ensinar a sua arte para quem quer que seja morador, seja turista. E ele está lá dando seus cursos. Nós montamos um portal, que é o portoalegrecreativa.info, que é um pedaço dele que dá para
colocar, que é a partir do qual a gente trabalha e difunde também as oficinas. E para mostrar assim, claro que tem coisas bem tradicionais que era de se imaginar, como oficina de fandango num CTG, claro, oficina de culinária regional de carreteiro, mas tem coisas um pouco menos inusitadas, como assim, conhecendo a Fundação Iberê Camargo, um percurso de arte e de arquitetura. Iberê Camargo é um artista gaúcho que durante um período foi bastante conhecido, um artista plástico, como artista plástico brasileiro, morou no Rio muito tempo e tal, era uma pessoa muito conhecida, e acabou ganhando um prédio, uma galeria própria do trabalho dele, e para isso foi bancado por umas empresas, gente com lei de incentivo e tal, e foi contratado para fazer esta obra aqui, que é este prédio, um arquiteto português chamado Álvaro Cisa Vieira, que é um dos mais premiados arquitetos da atualidade no mundo inteiro. Ele tem 2 prédios construídos na América Latina, é esse aqui em Porto Alegre e um em Rosário, na Argentina. Portanto, o prédio em si virou um atrativo para pessoal ligado à arquitetura, urbanismo e etc. E essa experiência na Fundação Iberê Camargo é uma visita guiada sobre a arquitetura e sobre a obra do Iberê Camargo. Bem, aqui tem uma coisa muito particular, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O Rio Grande do Sul tem um negócio chamado acampamento Farroupilha. Faz parte, no mês de setembro, a gente organiza lá uma série de comemorações e desfiles comemorando uma revolução perdida que durou de 1835 a 1845, era uma revolução separatista, embora derrotada, né, ela acabou sendo um marco da identidade do gaúcho. Ela marca a história, marca um rompimento e fica como uma identidade do gaúcho para o resto da vida. E lá, e anualmente, e principalmente em Porto Alegre, mas não só em Porto Alegre, num parque, se reúnem centenas de pessoas que montam galpões como se fossem moradias dos tempos passados dos gaúchos. E em geral, eu estou falando na verdade, nessa edição que terminou do domingo passado, nós tivemos 380 galpões nesse lugar. Então, não é qualquer coisa assim. E nós, desde o ano passado, fizemos o turismo. Nós sempre tivemos dificuldade de conversar com esse pessoal do tradicionalismo gaúcho, porque eles eram fechados, eles achavam que a coisa deles era para dentro deles, centros de tradições gaúchas eram fechados, não eram coisas abertas, né? E nós fizemos uma experiência a partir do ano passado, que era visando a Copa, uma edição especial na Copa, e criamos esse negócio aqui chamado Turismo de Galpão, que nada mais é que o turismo criativo aplicado dentro desse acampamento Farroupilha. Então, essa aqui é uma imagem, eu vou mostrar daqui a pouco um filmezinho sobre isso, mas aqui é uma imagem da abertura do acampamento. E nós tivemos aqui, participando dos 380, os galpões são chamados de piquetes. Dos 380, 76 participaram do projeto de turismo do galpão. Desses 76, tivemos 300 pessoas envolvidas e foram capacitadas. Foi um trabalho de meses, trabalho desde segurança alimentar, porque eles mexem muito com comida, churrasco, entre outras coisas. Então, segurança alimentar, vigilância sanitária, as coisas ligadas à segurança, a bombeiro e, evidentemente, a turismo, bem receber, hospitalidade. Então, foi um envolvimento muito grande. E foram 360 atividades desenvolvidas nesse último mês,
disponibilizadas em termos de oficinas e outros tipos de atividades, como visitas guiadas e etc. Mas tinha oficina de tudo que se possa imaginar, havia dentro desse equipamento. E o que a gente descobriu, na verdade, do receio que nós tínhamos de envolver esse pessoal ligado ao tradicionalismo, era a resistência deles. E acabou tendo uma adesão surpreendente, porque eles se redescobriram nisso, né? Eles descobriram que aquela coisa que eles faziam para dentro, aquela comidinha, aquele arroz de leite, ambrosia, o arroz de carreteiro de charque, que aquilo também tinha valor para pessoas de fora, que não tinha valor só para eles, né? Que a dança que eles dançavam não tinha valor só para eles, também tinham para as outras pessoas. E isso acaba mudando toda a perspectiva da cabeça das pessoas. E eu tive uma experiência recente, participei de um seminário parecido com esse, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, uma cidade de 35 mil habitantes, fundada em 1535, foi uma das primeiras das cidades importantes do Brasil, que parou no tempo e congelou no tempo, e hoje é um museu a céu aberto, mas tem uma tradição cultural muito forte, e lá eles têm um negócio muito estranho, assim, uma cidade de 35 mil habitantes, e eles têm tradição de bandas filarmônicas. Na verdade, são bandas, né, com instrumentos de sopro, e eles pegam, assim, tem umas 6, pelo menos, na cidade, e eles pegam a garotada desde pequenininho, botam a estudar nas filarmônicas, as crianças vão crescendo, aprendendo, e todo ano eles fazem um concurso das filarmônicas, para ver quem ganha o concurso, um festival e um concurso no ano. E é uma agitação danada. E aí, durante esse seminário, foi chamado um pequeno grupo desses jovens músicos de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, para fazer uma apresentação na abertura do seminário. E eles começaram visivelmente nervosos, começaram tocando músicas de jazz internacional, daqui a pouco tocavam New York, New York, né? E visivelmente eles... e a gente olhava para eles, estavam nervosos, estavam mal ensaiados, estavam tocando mal, estava horrível a apresentação. E eu disse, pô, que desastre esse negócio aqui, né? Aí, no meio, eles, depois de umas 3, 4 músicas, eles pararam e disseram, olha, eu vou pedir licença, nós vamos pedir licença, mas agora nós vamos tocar as nossas músicas. E começaram a tocar chorinho com a banda. Bem, aí mudou, aí levantou a plateia inteira, eles viraram outro, eles se transformaram, aqueles meninos que estavam lá tremendo, cresceram e maravilharam toda a plateia. E a gente foi perguntar, mas por que vocês estavam tocando aquele negócio? Por que vocês começaram tocando New York, New York? Não, é porque a gente achou que, como tinha gente de fora, talvez eles não gostassem só das nossas coisas, né? E a gente resolveu tocar coisa mais universal e tal. Então veja que isso é uma coisa de autoestima, né? O que era exatamente o contrário. O que a gente queria ver lá, nesse caso, era aquilo deles, era o chorinho deles mesmo, que é a especialidade deles, e que foi um pouco aquilo que os nossos gaúchos descobriram lá. Olha, as nossas coisas também são bacanas para serem mostradas e apresentadas para turistas e para as pessoas em geral. Aqui tem um exemplo também de oficinas que a gente acabou abrindo para as escolas. Então, muitas escolas passaram a frequentar o acampamento para fazer oficinas de contação de histórias, oficinas de lendas gaúchas e coisas desse tipo. E eu, na verdade, aqui é o nosso site, nossos canais aí, Facebook e Twitter. E eu, antes de terminar, eu queria, na verdade, pedir para rodar um vídeo que a gente fez aqui no último acampamento, na Copa, foi um acampamento extraordinário.
Obrigado.